Meu nome é Alison Parker e, aos 34 anos, finalmente realizei meu sonho de ter uma linda casa nos subúrbios de Boston. Depois de anos como executiva de tecnologia, economizei o suficiente para comprar um imóvel de US$ 2 milhões que representava tudo o que eu havia conquistado com meu trabalho. O que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida se transformou em um pesadelo quando minha irmã Raquel fez um anúncio chocante durante a festa de inauguração da minha casa, que deixou todos atônitos, inclusive eu. Antes de continuar com a minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. E se você gosta de drama familiar, clique no botão de inscrição para mais histórias como a minha. Crescendo em um bairro de classe média em Boston, minha família era relativamente normal à primeira vista. Nunca tivemos coisas extravagantes, mas meus pais sempre se certificaram de que tivéssemos o que precisávamos. Meu relacionamento com minha irmã Raquel era o que se poderia chamar de complicado. Sendo 4 anos mais velha que eu, Raquel sempre assumiu um papel maternal na minha vida. Ela me ajudava com a lição de casa, me defendia dos valentões na escola e até me emprestava suas roupas de vez em quando, apesar de nossa mãe dizer que ela não precisava. À medida que crescemos, nossos caminhos divergiram significativamente. Raquel seguiu o que meus pais consideravam o caminho tradicional. Ela conheceu Tom, seu atual marido, durante seu segundo ano de faculdade. Aos 23, eles se casaram e, aos 30, ela deu à luz 4 lindas filhas, Lily, Emma, Sophie e Mia, agora com 12, 10, 8 e 5 anos. Raquel abandonou a faculdade quando engravidou de Lily, e Tom trabalhava como representante de vendas para uma empresa farmacêutica. Eles não eram pobres de forma alguma, mas sustentar 4 filhos com uma única renda não era fácil. Eu, por outro lado, escolhi um caminho diferente. Concentrei-me intensamente na minha educação, ganhando uma bolsa integral para o MIT, onde estudei ciência da computação. Enquanto Raquel trocava fraldas, eu estagiava em startups de tecnologia. Enquanto ela decorava sua modesta casa de 3 quartos, eu aceitava meu primeiro cargo executivo em uma promissora empresa de tecnologia. Minha progressão na carreira foi algo pelo qual trabalhei extraordinariamente duro. Comecei como desenvolvedor júnior e trabalhei 80 horas por semana durante anos. Perdi reuniões familiares para cumprir prazos. Sacrifiquei relacionamentos e vida social para subir na hierarquia corporativa. Aos 28 anos, tornei-me a mais jovem diretora de tecnologia da história da minha empresa. Aos 32, fui recrutada por uma empresa de tecnologia maior com uma oferta irrecusável, dobrando meu salário já substancial. Durante todos esses anos, vivi modestamente. Tinha um apartamento pequeno, porém agradável, na cidade, dirigia um carro prático e investia a maior parte dos meus ganhos. Meu único luxo eram as viagens, fazendo 2 viagens internacionais por ano para recarregar as energias. Durante todo o tempo, eu estava economizando para algo especial que representasse o sucesso nos meus próprios termos, uma casa que fosse inteiramente minha. Quando finalmente encontrei o imóvel perfeito, soube imediatamente que era o ideal. Uma linda casa de 5 quartos em estilo colonial, em um prestigiado subúrbio de Boston, situada em um terreno de 8.000 metros quadrados meticulosamente paisagístico. Tinha tudo o que eu sonhava: uma cozinha gourmet com bancadas de mármore, um escritório com estantes embutidas, uma varanda com vista para o jardim, uma piscina e uma suíte master que parecia um hotel de luxo. O preço de US$ 2 milhões era substancial, mas eu havia economizado diligentemente. Eu poderia pagar sem me espremer financeiramente. Quando assinei aqueles papéis de encerramento, senti uma sensação de realização indescritível. Esta casa representava a cada noite mal dormida, cada feriado perdido, cada sacrifício que fiz para chegar até aqui. Eu tinha planos para cada cômodo da casa. O quarto principal era meu santuário, com uma área de estar e um banheiro estilo spa. Um quarto seria meu escritório em casa, permitindo-me trabalhar remotamente quando necessário. Outro seria um quarto de hóspedes exclusivo para quando amigos me visitassem. O quarto seria uma sala de ginástica com esteira e pesos. Eu ainda não tinha certeza sobre o quinto, mas pensei que talvez fosse uma biblioteca ou uma sala de artesanato eventualmente. Planejar a festa de inauguração foi quase tão emocionante quanto comprar a casa em si. Eu queria compartilhar minha alegria com todos que eu amava. Convidei cerca de 40 pessoas, colegas de trabalho, amigos da faculdade, vizinhos que eu já conhecia e, claro, minha família.
Meus pais, agora na casa dos 60 anos, estavam orgulhosos, mas um tanto reservados em relação à minha compra. É uma casa enorme para uma pessoa só, comentou minha mãe quando lhe mostrei as fotos pela primeira vez, mas eu ignorei, achando que era uma questão de diferenças geracionais. Raquel e sua família foram, claro, convidadas. Quando liguei para contar sobre a casa, seus parabéns pareceram sinceros, embora um tanto contidos. Que ótimo, Ellie! Adoraríamos ver, disse ela. Percebi que ela não fez muitas perguntas sobre a casa em si, o que me pareceu estranho, considerando o quanto ela adorava discutir decoração e reformas. Nas semanas que antecederam a festa, aproveitei cada momento livre para deixar a casa perfeita. Contratei um decorador de interiores para ajudar a mobiliar os espaços principais, embora tenha deixado vários cômodos minimamente mobiliados até decidir exatamente como queria. Contratei buffet de um restaurante local sofisticado, comprei vinhos premium e até contratei um barman para a noite. Na manhã da inauguração da casa, senti uma excitação nervosa. Esta festa não era apenas para exibir minha nova casa. Era para criar raízes, criar um espaço onde eu pudesse construir um futuro e celebrar um marco importante na minha vida. Mal sabia eu que o dia se tornaria memorável por motivos completamente diferentes. Na manhã da festa de inauguração, acordei às 6 horas, animada demais para dormir mais. Mesmo tendo contratado um serviço de limpeza no dia anterior, ainda me vi vasculhando cada cômodo, ajustando travesseiros, endireitando molduras e garantindo que tudo estivesse perfeito. O buffet estava programado para chegar às 15 horas, e os convidados começariam a aparecer às 17 horas. Ao meio-dia, os arranjos florais já haviam sido entregues e dispostos estrategicamente pela casa, lírios brancos na entrada, flores silvestres coloridas no solário e rosas elegantes para a mesa de jantar. O barman ligou para confirmar que a entrega de bebidas havia chegado, e a locadora trouxe cadeiras e travessas extras. Às 14h30, minha mãe chegou 1 hora antes do que eu havia pedido. Achei que você pudesse precisar de ajuda, disse ela, embora eu tivesse tudo sob controle. Enquanto eu a guiava pelos cômodos totalmente mobiliados, notei seus olhos se demorando nos espaços vazios. O que você vai fazer com todos esses quartos? Perguntou ela, parada na porta do que viria a ser minha academia em casa, atualmente contendo apenas um tapete de yoga e alguns pesos livres. Tenho planos para cada um, expliquei. Esta será uma academia em casa. Aquele é meu escritório. A sala azul é para hóspedes. Ela assentiu distraidamente. Parece muito espaço desperdiçado para uma pessoa só. Sua irmã poderia muito bem usar este espaço com as meninas enquanto crescia. Mudei de assunto, pedindo que ela ajudasse a arrumar as travessas na cozinha enquanto os funcionários do buffet começavam a preparar tudo. Eu estava acostumada com essas comparações sutis e tinha aprendido a deixá-las de lado. Por volta das 17 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Meu colega Jason e sua esposa trouxeram uma linda planta de presente. Minha colega de quarto da faculdade, Stephanie, veio de carro de New Hampshire, maravilhada com a entrada sinuosa e a fachada elegante da casa. Você se saiu tão bem, Alison, disse ela, me dando um abraço apertado. Mais convidados chegaram na hora seguinte. Meu pai chegou, me dando um sorriso orgulhoso e um abraço raro. A casa está linda, querida, disse-lhe simplesmente antes de ir ao bar tomar um uísque. Vizinhos que conheci brevemente durante a mudança chegaram trazendo garrafas de vinho e pequenos presentes de inauguração. Às 18h30, a casa fervilhava de conversas e risadas. Os funcionários do buffet circulavam com bandejas de aperitivos. O barman estava ocupado preparando bebidas, e todos pareciam estar se divertindo muito. Eu tinha acabado de mostrar o quintal e a área da piscina a um grupo de colegas quando olhei para o relógio e percebi que Raquel e sua família ainda não tinham chegado. Mandei uma mensagem para ela: tudo bem? A festa começou há 1 hora. A resposta dela veio rápida: estou atrasada. O Tom teve que terminar uma coisa do trabalho. Chegue logo. Às 19 horas, quando eu estava pensando em começar o jantar sem eles, a campainha tocou. Abri e encontrei Raquel, Tom e suas 4 filhas na minha porta. Raquel parecia estressada, com o cabelo preso às pressas, usando um vestido que parecia ter sido feito de última hora. Tom estava atrás dela com um sorriso forçado, segurando uma sacola de presentes. As meninas, por outro lado, estavam cheias de energia.
Desculpe o atraso, disse Raquel, me dando um abraço rápido. As meninas estavam animadas e demoraram uma eternidade para se arrumar. Tia Alison, sua casa é como um castelo, exclamou Emma, de 10 anos, passando por mim e entrando no hall de entrada. Meninas, lembrem-se do que conversamos. Nada de correr na casa da tia Alison, gritou Tom atrás delas, mas Lily, Sophie e Mia já seguiam a irmã, suas vozes ecoando pelo pé direito alto da entrada. Levei Raquel e Tom até o quintal, onde a maioria dos convidados estava reunida. Raquel parecia distraída, com os olhos percorrendo tudo ao redor, absorvendo cada detalhe da casa. Tom conversou educadamente com meus colegas, mas notei que ele olhava para Raquel com uma expressão preocupada. Você gostaria de um tour? Ofereci. Com certeza, respondeu Raquel rapidamente. As meninas provavelmente já estão explorando a casa, de qualquer forma. Enquanto eu os guiava pela casa, os comentários de Raquel se tornavam cada vez mais incisivos. Na cozinha gourmet, isso é maior que todo o nosso primeiro andar. No quarto principal, seu armário caberia os beliches das nossas meninas. Em um dos quartos vazios, isso seria perfeito para as gêmeas. Elas estão dividindo um quarto com metade deste tamanho. Percebi que Tom ficava cada vez mais incomodado a cada comentário. Quando chegamos ao meu escritório em casa, Raquel se demorou, passando a mão sobre a escrivaninha feita sob medida. Sabe, este cômodo recebe a melhor luz da tarde. Seria uma sala de jogos maravilhosa, Raquel, disse Tom baixinho, com um tom de advertência. Ela o ignorou, indo até a janela. E fica bem ao lado do que poderia ser o quarto das meninas. Uma configuração perfeita, na verdade. Algo em seu tom me deixou desconfortável. Guiei-as de volta para o andar de baixo, onde o jantar estava prestes a ser servido. Os funcionários do buffet haviam montado um buffet no salão, e os convidados começavam a encher seus pratos. Percebi que minha mãe havia reunido as filhas de Raquel, ajudando-as com a comida. A mais nova, Mia, estava sentada no colo da minha mãe, com o molho já manchando a frente do vestido. Enquanto todos se acomodavam ao redor da grande mesa de jantar e de várias mesas menores dispostas na sala de estar adjacente, senti um momento de pura felicidade. Minha casa estava cheia de pessoas com quem eu me importava. Todos estavam se divertindo, e eu havia criado esse momento com meu próprio trabalho árduo. Se ao menos esse sentimento pudesse ter durado. Assim que todos se sentaram com suas comidas, levantei-me à cabeceira da mesa de jantar, com uma taça de champanhe na mão. A conversa foi se acalmando gradualmente à medida que os convidados voltavam a atenção para mim. Quero agradecer a todos por terem vindo esta noite, comecei, sentindo uma sensação calorosa de realização. Esta casa representa anos de trabalho duro e sonhos, e ter todos vocês aqui para compartilhar isso comigo significa tudo. Um brinde aos novos começos e aos bons amigos para compartilhá-los. Copos tilintavam ao redor da mesa enquanto as pessoas sorriam e tomavam goles de suas bebidas. Quando eu estava prestes a me sentar, Raquel se levantou abruptamente de seu assento do outro lado da mesa. Sua cadeira raspou ruidosamente no piso de madeira, fazendo vários convidados estremecerem. Já que estamos fazendo anúncios, disse ela, sua voz ecoando pela sala agora silenciosa, tenho uma notícia empolgante para compartilhar. Tom levantou a cabeça de repente, com uma expressão que misturava alarme e resignação. Minha mãe, ainda segurando a pequena Mia, inclinou-se para a frente, interessada. Raquel respirou fundo, com um sorriso estranho se formando no rosto. Tom e eu decidimos fazer uma grande mudança. Vamos vender nossa casa. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Fiquei confusa, mas também aliviada por seu anúncio não ter sido algo mais dramático. Parabéns, eu disse. Você vai se mudar para outro bairro? O sorriso de Raquel se alargou enquanto ela me olhava diretamente. Não exatamente. Vamos morar aqui com você. O copo quase escorregou da minha mão. O quê? Vamos morar com você? Ela repetiu, mais alto dessa vez. As meninas precisam de mais espaço, e você tem todos esses quartos vazios. Faz sentido. A sala mergulhou num silêncio atordoante. Olhei para minha irmã, certa de que devia ser alguma piada bizarra, mas sua expressão permaneceu determinada, quase desafiadora. Raquel, eu não, comecei, mas a voz da minha mãe me interrompeu. Não é maravilhoso? Ela sorriu, balançando Mia no colo.
As meninas terão muito mais espaço para crescer. E a Alison não vai ficar sozinha nessa casa enorme. Vários convidados, a maioria amigos da família que nos conheciam desde a infância, começaram a acenar e sorrir. Alguém até começou a bater palmas e, para meu horror, outros se juntaram a nós. Os aplausos se espalharam pela mesa como uma onda, pontuados por murmúrios de felicitação. Que generosidade da sua parte, Alison, disse Susan, amiga da minha mãe. Família cuidando da família. É disso que se trata, acrescentou o amigo de golfe do meu pai, erguendo o copo em um brinde. Fiquei paralisada, com a taça de champanhe ainda na mão, enquanto a realidade do que estava acontecendo me invadia. Minha irmã tinha acabado de anunciar que ia se mudar para minha casa sem nunca ter conversado comigo, e de alguma forma eu estava sendo parabenizada por isso. As filhas de Raquel perceberam a empolgação dos adultos ao redor. Vamos morar aqui? Perguntou Lily, com seus olhos de menina de 12 anos arregalados de admiração. Sim, querida, confirmou Raquel. E a Alison tem todo esse espaço extra e quer dividi-lo com a gente. Eu tenho meu próprio quarto, gritou Sophie, a menina de 8 anos, pulando da cadeira. Meninas, acalmem-se, disse Tom baixinho. Mas o estrago já estava feito. A empolgação das crianças era palpável, adicionando mais uma camada de complicação à situação já desconcertante. Minha mãe colocou Mia no chão e se levantou. Vamos conversar sobre os preparativos, disse ela, como se já estivesse decidido. As meninas podem ficar com os quartos da ala leste. E, Alison, você se importaria de mudar seu escritório para o solário, não é? A luz é tão linda. Raquel assentiu, entusiasmada. E poderíamos transformar aquele quarto extra em uma sala de jogos para as meninas. O quintal é perfeito para elas correrem e, claro, elas vão adorar a piscina no verão. Finalmente recuperei a voz. Espere só um minuto. Não discutimos nada disso. Mas Raquel continuou como se não tivesse me ouvido. Vamos precisar reorganizar alguns móveis, é claro. Aquela mesa de jantar é formal demais para as meninas, e vamos precisar de fechaduras à prova de crianças nos armários da cozinha. Os convidados estavam começando a parecer desconfortáveis, olhando de Raquel para mim com expressões incertas. Meu colega Jason cruzou meu olhar do outro lado da sala, erguendo as sobrancelhas em uma pergunta silenciosa. Eu não tinha resposta para ele. Raquel, tentei novamente, com a voz mais forte desta vez. É a primeira vez que ouço falar disso. Ah, não seja tão dramática, Alison, interrompeu minha mãe. Todos nós sabíamos que esta casa era grande demais para você. Faz todo sentido que Raquel e a família dela se mudem para cá. As meninas precisam do espaço muito mais do que você. Raquel pegou o celular. Na verdade, estou procurando uns beliches para o quarto das meninas. O que você acha? Ela levantou a tela, mostrando uma página do Pinterest com móveis para quartos infantis. Tom pigarreou. Talvez devêssemos discutir isso em particular, sugeriu, parecendo cada vez mais desconfortável. Não há nada para discutir, declarou minha mãe. Família ajuda família. Foi assim que criamos vocês, meninas. O clima de festa havia evaporado completamente. Alguns convidados estavam envolvidos em conversas desconfortáveis, enquanto outros claramente bisbilhotavam o drama familiar. Minha festa de inauguração, cuidadosamente planejada, havia saído dos trilhos de forma espetacular. Deixe-me mostrar qual quarto eu quero, anunciou Emma, agarrando a mão da irmã mais nova e puxando-a em direção à escada. Meninas, esperem, gritei para elas, mas elas já estavam na metade da escada, seus passos animados ecoando pela minha nova casa. Raquel se virou para segui-las. Vamos, vou mostrar o layout que estou pensando. As gêmeas podem dividir o quarto azul, e a Lily merece seu próprio espaço agora que é quase uma adolescente. Enquanto elas desapareciam no andar de cima, eu estava na minha sala de jantar, cercada por convidados e refeições pela metade, sentindo como se tivesse entrado na vida de outra pessoa. Minha casa dos sonhos, meu santuário, estava sendo dividida diante dos meus olhos, e de alguma forma eu estava sendo retratada como a vilã por questioná-la. Pedi licença aos outros convidados à mesa e rapidamente segui Raquel, minha mãe e as meninas para o andar de cima. Quando cheguei ao segundo andar, Emma e Sophie já estavam pulando na cama do quarto que eu havia designado como quarto de hóspedes.
Meninas, por favor, parem de pular na cama, eu disse, tentando manter a voz calma apesar da raiva e da confusão que cresciam dentro de mim. Raquel, precisamos conversar sobre isso em particular, acrescentei, gesticulando em direção ao meu escritório em casa. O que você precisar dizer, pode dizer na frente da família, respondeu Raquel, com desdém, abrindo as portas do armário e examinando o espaço de armazenamento. Estes armários são enormes. As meninas terão bastante espaço para as coisas delas. Minha mãe estava no quarto ao lado, já medindo as janelas com os olhos. Estes quartos precisam de cortinas mais coloridas, são muito estéreis para crianças. Respirei fundo, lutando para manter a compostura. Eu nunca concordei com nada disso. Esta é a minha casa, e eu acabei de me mudar. Raquel se virou para mim, com a expressão endurecida. Você tem 5 quartos, Alison. 5 para uma pessoa. Você sabe como somos apertados na nossa casa de 3 quartos? As gêmeas dividem um quarto do tamanho do seu banheiro principal. Isso não é problema meu, eu disse imediatamente, lamentando a dureza do tom. Minha mãe engasgou. Alison Parker, eu não te criei para ser tão egoísta. Não é egoísmo querer morar na minha própria casa, defendi. Eu trabalhei duro para isso. Economizei por anos, e nós não. A voz de Raquel se elevou. O Tom trabalha 60 horas por semana. Eu cuido de 4 filhos e um emprego de meio período, mas estamos nos afogando, Alison. Pela primeira vez, notei as olheiras da minha irmã, a tensão em sua voz. Algo estava seriamente errado. O que está acontecendo? Perguntei, baixando a voz. Por que você está mesmo vendendo sua casa? A compostura de Raquel vacilou um pouco. Estamos com a hipoteca afundada. O mercado imobiliário despencou no nosso bairro depois que aquela fábrica de produtos químicos abriu ali perto. Devemos mais do que vale, e o banco está ameaçando executar a hipoteca. Isso era novidade para mim. Por que você não me disse que estava com problemas financeiros? Porque você nunca pergunta, explodiu Raquel. Você está tão envolvida com sua vida e carreira perfeitas. Quando foi a última vez que você perguntou sobre nossas finanças, se ofereceu para ajudar com as meninas ou fez qualquer coisa que não fosse sobre o seu sucesso? Suas palavras doeram porque havia alguma verdade nelas. Eu estava focada no meu próprio caminho, talvez em detrimento de me manter conectada às dificuldades da minha irmã. Isso não significa que eu concordei em te ver morar aqui, retruquei. Isso é algo que deveríamos ter discutido em particular, não anunciado na minha festa de inauguração. Minha mãe se colocou entre nós. Alison, quando eu era criança, família cuidava de família sem questionar. Sua avó morou conosco por 15 anos. Seu tio ficou conosco quando perdeu o emprego. É isso que fazemos. Os tempos eram diferentes naquela época, argumentei. E esses arranjos eram discutidos com antecedência, não surpreendidos durante uma festa. Tentamos conversar, disse Raquel. Liguei para você 3 vezes na semana passada, mas você estava muito ocupada com o trabalho e a mudança para conversar por mais de 5 minutos. Ela não estava errada. Eu estava distraída, tirando-a do telefone às pressas para lidar com empreiteiros e entregas. Passos na escada anunciaram a chegada de Tom. Ele pareceu desconfortável ao entrar no quarto. Está tudo bem aqui em cima? Perguntou, embora fosse óbvio que as coisas estavam longe de estar bem. Você sabia desse plano? Perguntei diretamente. Tom hesitou, olhando para Raquel. Conversamos sobre a possibilidade, mas pensei que iríamos perguntar em particular neste fim de semana. Raquel lançou-lhe um olhar penetrante. Não temos tempo para isso. O banco ligou ontem. Temos 30 dias. 30 dias até o quê? Perguntei. Até eles iniciarem o processo de execução hipotecária, admitiu Raquel, com a voz embargada. Estamos 3 meses atrasados nos pagamentos. A estrutura de comissões do Tom mudou, e meu horário de trabalho foi reduzido, e com as atividades das meninas e as contas médicas. Então, você decidiu que a solução era me emboscar na minha festa e anunciar que ia se mudar? Eu estava incrédula. Você tem um espaço, gritou Raquel, gesticulando ao redor do quarto. Você tem o dinheiro. Você tem tudo. Será que te custaria caro dividir um pouco?
Minha mãe concordou com a cabeça. Sua irmã se sacrificou tanto por você enquanto crescia. Ela te observava enquanto eu trabalhava no turno da noite. Ela te ajudou com as inscrições para a faculdade. Ela sempre esteve lá para você. A culpa era um território familiar na nossa dinâmica familiar. Os sacrifícios de Raquel eram frequentemente citados sempre que havia expectativas sobre mim. Isso não dá a ela o direito de reivindicar minha casa, insisti. É apenas temporário, disse Raquel, embora seu anúncio anterior não tivesse sugerido nada de temporário naquele acordo. Só até nos recuperarmos. E quanto tempo vai demorar? Perguntei. 1 mês, 1 ano, 5 anos? Raquel não respondeu, o que já era resposta suficiente. Uma das meninas, acho que era Lily, apareceu na porta. Mãe, posso ficar com um quarto com um assento na janela? Antes que Raquel pudesse responder, interrompi. Ninguém vai ficar com nenhum quarto porque ninguém vai se mudar sem a minha permissão. O rosto de Lily se fechou, e eu imediatamente me senti péssima. Nada disso era culpa das crianças. Agora você está fazendo as meninas chorarem, acusou minha mãe. Sua preciosa privacidade vale a pena machucar suas sobrinhas? A conversa estava saindo do controle. Lá embaixo, eu ouvia o murmúrio de convidados, alguns provavelmente se perguntando para onde sua anfitriã tinha ido. Raquel, isso não é só uma questão de espaço, tentei explicar. É uma questão de limites e respeito. Você deveria ter conversado comigo em particular, em vez de me colocar em uma situação difícil na frente de todo mundo. Não temos tempo para os seus limites, disparou Raquel. Precisamos de uma solução agora. Tom finalmente se pronunciou. Raquel, a Alison está certa. Devíamos ter conversado com ela primeiro. Raquel se virou para ele. De que lado você está? Quer ver suas filhas sem teto? Claro que não, ele disse baixinho. Mas não é assim que se lida com isso. Minha mãe levantou as mãos. Não acredito no que estou ouvindo. Minha própria filha, com todo esse espaço e dinheiro, se recusando a ajudar a irmã necessitada. A acusação me atingiu em cheio. Será que eu estava sendo egoísta? Seria tão terrível dividir minha casa com a família da minha irmã, pelo menos temporariamente? Mas então me lembrei de todas as vezes no passado em que os arranjos antemporários com Raquel se estenderam indefinidamente. De todas as vezes em que meus limites foram ultrapassados com a desculpa de obrigação familiar. Eu nunca disse que não a ajudaria, esclareci. Mas morar juntos não é a única solução, e não é algo com que eu me sinta confortável. Raquel riu amargamente. Claro que você não se sente confortável com isso. Deus nos livre que sua vida perfeita seja interrompida por crianças e caos. Isso não é justo, comecei, mas ela me interrompeu. Sabe o que não é justo? Que você tenha tudo isso, ela gesticulou ao redor do quarto espaçoso, enquanto meus filhos estão espremidos em quartos do tamanho de armários. Que você tire férias luxuosas enquanto mal podemos pagar um dia na praia. Que você possa se concentrar na sua carreira enquanto eu tive que abrir mão da faculdade para criar uma família. Lá estava o ressentimento latente que sempre pairou sob a superfície do nosso relacionamento. Não se tratava apenas de moradia. Tratava-se dos diferentes caminhos que nossas vidas haviam tomado e das comparações que tínhamos feito ao longo do caminho. Trabalhei duro para ter o que tenho, disse eu baixinho. Fiz escolhas diferentes. Você acha que eu não trabalho duro? Raquel elevou a voz novamente. Tente criar 4 filhos. Tente manter uma casa unida com um orçamento apertado. Eu nunca disse isso, defendi. Mas suas escolhas não são minha responsabilidade. Assim que as palavras saíram da minha boca, eu soube que tinha passado dos limites. O rosto de Raquel ficou vermelho de raiva. Minhas escolhas. Você acha que meus filhos foram só escolhas que fiz para te incomodar? Eles são família, Alison. Sua família. Eu não quis dizer isso, recuei. Sim, quis, insistiu Raquel. Você sempre se achou melhor do que eu porque escolheu a carreira em vez da família. Bem, nem todos nós tivemos esse luxo. A conversa se desviou para longe da questão original da mudança deles, trazendo à tona décadas de sentimentos complicados entre nós. Eu precisava retomar o controle da situação.
Isso não é produtivo, eu disse. Vamos descer, aproveitar o resto da festa e discutir isso amanhã, quando estivermos todos mais calmos. Não há nada para discutir, declarou Raquel. Já começamos a fazer as malas. O corretor vem na segunda-feira para anunciar nossa casa. A revelação me atingiu como um golpe físico. Você já começou a fazer as malas? Sem nem me perguntar? Sabíamos que você diria sim, interrompeu minha mãe. Porque é isso que a família faz. Olhei da minha mãe para minha irmã, finalmente enxergando com clareza o padrão que definirá nosso relacionamento por anos, a suposição de que minhas necessidades eram secundárias, que meus limites poderiam ser ultrapassados em nome da obrigação familiar, que meu sucesso significava que eu devia a elas tudo o que pedissem. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Uma vida inteira concordando em manter a paz deu lugar à determinação de me manter firme. Enquanto estávamos no corredor do andar de cima da minha nova casa, a tensão era tão intensa que era difícil respirar. Raquel de repente se jogou na beira da cama. Seus ombros começaram a tremer enquanto ela cobria o rosto com as mãos. Você não entende como as coisas estão ruins, disse ela em meio às lágrimas. Estamos nos afogando, Alison. Completamente nos afogando. Apesar da minha raiva, meu coração doeu ao ver minha irmã desmoronar. Tom se moveu para sentar ao lado dela, colocando a mão hesitante em suas costas. A verdade é, disse-lhe baixinho, encontrando meus olhos, que não estamos apenas atrasados com a hipoteca. Estamos com o limite do cartão de crédito estourado. Temos dívidas médicas de quando Sophie quebrou o braço no ano passado, e nosso plano de saúde não cobriu todos os especialistas. O carro da Raquel precisa de um conserto na transmissão que não podemos pagar. Minha mãe sentou-se do outro lado de Raquel, passando o braço em volta dela. Eles estão lutando há anos, Alison. Orgulhosos demais para pedir ajuda até agora. Encostei-me no batente da porta, sentindo o peso das expectativas deles me pressionando. Por que você não veio até mim antes? Antes que a situação ficasse tão desesperadora? Raquel olhou para cima, com o rosto manchado de rímel. Porque você é minha irmãzinha. Eu deveria ter a minha vida organizada. Eu deveria cuidar de você, não o contrário. A admissão foi surpreendente. Todos esses anos, eu achava que Raquel me via como egoísta, como a que escolhia a carreira em vez da família. Nunca imaginei que ela pudesse sentir vergonha de precisar da minha ajuda. Mas me contar isso de surpresa na minha festa de inauguração, questionei. Na frente de todo mundo? Raquel enxugou os olhos. Eu sabia que, se estivéssemos sozinhos, você daria um jeito de dizer não com delicadeza. Em vez disso, ofereceria dinheiro ou daria sugestões de planejadores financeiros. Mas precisamos de mais do que isso. Precisamos de um lar. Lembrei-me da nossa infância, de todas as vezes em que Raquel me protegeu, me ajudou, me colocou em primeiro lugar, a vez em que ela assumiu a culpa quando eu quebrei o vaso favorito da minha mãe, o verão em que ela trabalhou em 2 empregos para ajudar a pagar meu laptop para a faculdade, as incontáveis horas que ela passou revisando minhas redações. Mas também me lembrei do outro lado daquele relacionamento, as culpas, a expectativa de que eu sempre cederia a tudo o que ela precisasse, o ressentimento sutil do meu sucesso. Uma das filhas de Raquel, Emma, entrou correndo no quarto. Mãe, a tia Alison tem uma piscina. Podemos nadar todos os dias quando morarmos aqui? Raquel deu um sorriso irônico para a filha. Vamos ver, querida. As crianças já estão com as malas prontas, admitiu Tom, parecendo desconfortável. Cada uma tem uma caixa com coisas especiais que quer levar. Estão animadas com isso. Perceber que eles tinham ido tão longe, permitindo que seus filhos acreditassem que o acordo estava fechado antes mesmo de discutirem comigo, fez meu sangue ferver novamente. Você deixou eles fazerem as malas? Você deu esperanças a eles sem nem me perguntar? Eu estava incrédula. Não tínhamos escolha, insistiu Raquel. O banco ligou ontem e nos deu um aviso final, 30 dias para regularizar a dívida ou eles iniciam a execução. Sempre há escolhas, retruquei. Você poderia ter me ligado ontem. Poderíamos ter conversado em particular e pensado em alguma coisa. Minha mãe se levantou, a paciência claramente se esgotando. Chega dessa conversa. Já avisei a família que você vai acolhê-los.
Sua prima Brenda acha isso uma generosidade da sua parte. Você contou para a família? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Claro, disse minha mãe. Todos estão muito impressionados com você, pelo menos uma vez, em vez de só falarem do seu trabalho. O comentário me magoou, revelando como minha mãe realmente via minhas conquistas profissionais. Eu até disse às meninas que elas podem levar o cachorro delas, acrescentou Raquel. Cachorro? Perguntei. Você nunca mencionou um cachorro. Não desgosto de animais, mas comprei deliberadamente uma casa com piso de madeira impecável e tapetes caros. Ele faz parte da família, disse Raquel, na defensiva. Não podíamos deixá-lo para trás. Nesse momento, houve mais passos na escada, e Sofia apareceu na porta, segurando um tablet. Tia Alison, olha o que a mamãe projetou para a sua casa. Ela me entregou o tablet. Na tela, havia um quadro do Pinterest intitulado A Renovações de Casas Novas. Rolei a tela em silêncio, atordoada. Raquel havia criado um plano detalhado para transformar minha casa: portas de correr estilo celeiro para a sala de estar, beliches em 2 dos quartos, uma área de recreação no que era meu escritório em casa, móveis adequados para crianças para substituir as peças cuidadosamente escolhidas. Quando você fez isso? Perguntei, com a voz quase inaudível. Estou trabalhando nisso há algumas semanas, admitiu Raquel. Desde que percebemos que não conseguiríamos ficar com a nossa casa. Algumas semanas, repeti. Você sabia há semanas que estava com problemas financeiros, que poderia perder a casa, e nunca pegou o telefone para ter uma conversa honesta comigo sobre isso. Eu tentei, protestou Raquel. Mas você estava sempre ocupado com o trabalho ou com a mudança. Não muito ocupado para algo tão importante, insisti. Tom se levantou. Olha, isso saiu do controle. Talvez devêssemos ir para casa, nos acalmar e discutir isso amanhã como adultos. Não há nada para discutir, interrompeu minha mãe. Família ajuda família. Fim da história. Não é tão simples assim, eu disse. Esta é a minha casa. Eu decido quem mora nela. O rosto de Raquel endureceu novamente. Então é isso? Você vai deixar sua irmã e os filhos dela ficarem sem teto porque quer preservar sua vida perfeita e imaculada? Não foi isso que eu disse, defendi. Há outras opções que podemos explorar. Como o quê? Perguntou Raquel. Já exploramos todas as opções. Cortamos todas as despesas possíveis. Já pegamos dinheiro emprestado com os pais do Tom. Já fizemos trabalho extra. Não temos mais a quem recorrer. Você poderia alugar um lugar menor, sugeri. Com quanto dinheiro? E nosso crédito está afundado por causa dos pagamentos atrasados. Nenhum proprietário nos aceita. Eu poderia ajudar com a entrada de uma casa mais acessível, ofereci. Neste mercado? Não há nada acessível a menos de 1 hora da escola das meninas, e não podemos tirá-las de seus amigos e atividades. Cada sugestão que eu fazia era recebida com uma justificativa para não funcionar. Comecei a sentir que Raquel tinha decidido que morar comigo era a única solução aceitável, e ela não estava disposta a considerar alternativas. O ponto crítico chegou quando minha mãe disse: precisamos tirar alguns desses móveis para dar espaço para as coisas das meninas. Aquela mesa de centro de vidro é um perigo com crianças por perto. Algo dentro de mim estalou. Esta era minha casa, comprada com o meu dinheiro, um santuário pelo qual trabalhei durante anos. E eles já estavam planejando desmontá-la antes mesmo de garantirem o meu acordo. Chega, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Todos precisam parar de fazer planos para minha casa sem o meu consentimento. São só móveis, Alison, minha mãe dispensou. As coisas podem ser substituídas. A família é o que importa. Não se trata só de móveis, insisti. É uma questão de respeito. É uma questão de limites. Nenhum de vocês demonstrou isso desde que chegaram esta noite. Raquel se levantou, sua vulnerabilidade anterior substituída por indignação. Limites? Suas sobrinhas estão prestes a perder a casa e você está preocupada com limites? Sim, eu disse simplesmente, porque esse padrão se repetiu durante toda a nossa vida.
Você decide o que precisa de mim, me embosca com isso e me transforma na vilã se eu não concordar imediatamente. Isso não é verdade, protestou Raquel. Mas até Tom pareceu cético diante daquela negação. É verdade, continuei. E eu permiti porque era mais fácil do que me defender. Mas não desta vez. Não com algo tão importante. Então, você está dizendo não? A voz de Raquel estava perigosamente baixa. Você está se recusando a nos ajudar? Estou dizendo que não serei manipulada para um acordo de moradia com o qual nunca concordei, esclareci. Estou dizendo que mereço ser consultada sobre decisões que afetam minha vida e meu lar. Sua casa, repetiu Raquel, amargamente. É só com isso que você se importa, não é? Sua preciosa casa e sua preciosa privacidade. Isso não é justo, comecei, mas ela me interrompeu. O que não é justo é que meus filhos fiquem sem teto enquanto a tia deles tem 4 quartos vazios na mansão. A acusação pairava no ar entre nós. Olhei do rosto irritado de Raquel para o decepcionado da minha mãe, para a expressão desconfortável de Tom e para os rostos confusos das meninas paradas na porta. Naquele momento, percebi que aquilo era mais do que apenas um acordo de moradia. Era uma questão de me defender, talvez pela primeira vez no meu relacionamento com a família. Era uma questão de quebrar um padrão que nos definia há décadas. Respirei fundo, me preparando para o que precisava fazer em seguida. Acho que vocês deveriam descer e voltar para a festa, disse calmamente. Preciso de um momento sozinha. Fugir do problema não vai resolver nada, repreendeu minha mãe. Eu não vou fugir, assegurei. Desço já. Só preciso pegar uma coisa no meu escritório. Elas saíram relutantemente, Raquel conduzindo as filhas à sua frente. Enquanto desciam as escadas, eu já ouvia minha mãe se desculpando com os convidados pela ausência prolongada da anfitriã. Sozinha no corredor, encostei-me à parede e fechei os olhos, reunindo forças para o que viria a seguir. Então, caminhei decididamente até meu escritório em casa e abri a última gaveta da minha mesa. Reservei um momento a sós no escritório para me recompor, olhando pela janela para o quintal bem cuidado que eu tanto me empolgara em mostrar aos meus convidados poucas horas antes. A festa lá embaixo havia retomado uma versão discreta de si mesma. Eu ouvia risadas ocasionais e o tilintar de copos, mas a atmosfera festiva anterior havia evaporado. Na gaveta debaixo da minha escrivaninha, embaixo de algumas pastas, havia uma pasta de couro que eu havia colocado lá apenas uma semana antes. Puxei-a, passei os dedos pela superfície em relevo e respirei fundo. Não era assim que eu planejava lidar com as coisas, mas a emboscada de Raquel me forçou a agir. Coloquei a pasta debaixo do braço e desci as escadas, endireitando os ombros e erguendo o queixo. Esta era minha casa, lembrei a mim mesma. Minha vida, minha decisão. A conversa na sala silenciou enquanto eu descia a escada. Meus convidados olharam para cima com expressões que variavam da curiosidade ao desconforto. Claramente, a notícia do drama no andar de cima havia se espalhado. Raquel estava sentada no sofá, ainda com o rosto em prantos, mas desafiadora, cercada pelas filhas. Minha mãe sentou-se ao lado dela, dando-lhe um tapinha solidário na mão. Tom estava parado, sem jeito, perto da lareira, parecendo desejar poder desaparecer na alvenaria. Caminhei até o centro da sala e coloquei o portfólio na mesa de centro. Quero agradecer a todos pela paciência, comecei, dirigindo-me a todo o grupo. Discussões em família às vezes podem ser emocionais, como tenho certeza de que todos vocês entendem. Algumas risadas desconfortáveis percorreram a sala. Meu colega Jason me olhou nos olhos e ergueu o copo levemente em um gesto de solidariedade. Já que esta se tornou uma reunião familiar improvisada, continuei, quero agradecer a todos por serem testemunhas do que estou prestes a compartilhar. Raquel franziu a testa, a confusão substituindo um pouco da raiva em seu rosto. Do que vocês estão falando? Abri a pasta e retirei um conjunto de documentos, mantendo-os virados para baixo sobre a mesa por enquanto. Há cerca de 3 meses, recebi uma ligação de Craig Wilson, colega do Tom na empresa farmacêutica. Tom levantou a cabeça de repente, surpreso. O Craig ligou para você? Assenti. Ele estava preocupado. Mencionou que você andava pedindo empréstimos, que as coisas estavam difíceis em casa. Achou que talvez eu pudesse ajudar, mas não quis se exceder e me contar diretamente.
O rosto de Raquel corou. Ele não tinha o direito. Talvez não, admiti. Mas fico feliz que ele tivesse, porque depois daquele telefonema, fiz algumas pesquisas. Virei o primeiro documento, deslizando-o pela mesa de centro em direção a Raquel e Tom. Esta é uma cópia do extrato da hipoteca da sua casa. Vocês não estão apenas 3 meses atrasados, como disseram lá em cima. Estão 5 meses atrasados, e o banco já iniciou o processo de execução. Tom desviou o olhar, a vergonha evidente em sua expressão. Raquel abriu a boca e depois fechou sem dizer nada. A segunda coisa que aprendi, continuei, virando outro documento, é que sua casa não vale o que você pensa que vale. A indústria química não afetou apenas o valor do seu imóvel, tornou sua casa quase invendável no mercado atual. Como você conseguiu esses documentos? Raquel finalmente conseguiu dizer. Tenho uma amiga que trabalha com financiamento imobiliário, expliquei. Quando entendi a gravidade da situação, quis ajudar, mas do meu jeito. Não fazendo você me emboscar numa festa. Virei um terceiro documento, este com o cabeçalho do meu advogado. Então, 3 semanas atrás, comprei sua hipoteca do banco. Um silêncio atordoante tomou conta da sala. Até os convidados que fingiam não escutar agora assistiam abertamente ao drama se desenrolar. Você o quê? Sussurrou Raquel. Comprei sua hipoteca, repeti. O banco ficou feliz em vender a dívida para evitar uma execução complicada. Agora eu tenho o direito de retenção da sua casa. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Você é dona da casa deles, por assim dizer? Sim, mantive a voz calma e serena. Eu planejava te contar neste fim de semana, em particular. Eu ia te oferecer uma solução que respeitasse as necessidades e os limites de cada um. Tom deu um passo à frente, com uma expressão que misturava confusão e esperança cautelosa. Que tipo de solução? Perguntei. Peguei o documento final do portfólio, um contrato de aluguel com opção de compra. Você fica na sua casa, mas em vez de pagar o banco, me paga um valor mensal reduzido que você realmente pode pagar. Nós estruturamos tudo para que, após 5 anos, você tenha a opção de comprar a casa de volta de mim por um valor justo de mercado, com uma parte do seu aluguel contando como entrada. Raquel olhou para o documento, sem palavras, talvez pela primeira vez em sua vida adulta. Este acordo, continuei, te dá estabilidade. As meninas não precisam mudar de escola nem deixar os amigos. Você não precisa se espremer no espaço de outra pessoa. E eu não preciso abrir mão da casa que acabei de comprar para mim. Você vem planejando isso há semanas? Perguntou Raquel finalmente. Sem nos avisar? Olhei fixamente para ela. Sim, assim como você vem planejando se mudar para minha casa há semanas sem me avisar. O paralelo não passou despercebido por Tom, que soltou uma risada curta e pesarosa. Ela tem razão, Raj. Minha mãe, no entanto, não se convenceu tão facilmente. Mas por que não deixá-los morar com você? Há espaço mais do que suficiente, e a família deve permanecer unida. Porque não é isso que nenhum de nós realmente quer, respondi com firmeza. Raquel e Tom precisam de seu próprio espaço para criar os filhos como bem entenderem. As meninas precisam de estabilidade, não de uma solução temporária. E eu preciso do lar que trabalhei tanto para construir para mim. Voltei-me para Raquel. Eu ia te surpreender neste fim de semana, te levar para almoçar, explicar tudo, te dar a boa notícia de que você não perderia sua casa. Em vez disso, você decidiu me emboscar na frente de todos os meus convidados e tentar me fazer passar por culpa, levando-me a um acordo que não seria saudável para nenhum de nós. O rosto de Raquel se contorceu, a rebeldia dando lugar a algo que parecia vergonha. Eu estava desesperada, sussurrou ela. Não sabia mais o que fazer. Você poderia ter confiado em mim, eu disse simplesmente. Você poderia ter pedido ajuda diretamente em vez de tentar me manipular. Tom foi sentar-se ao lado da esposa, pegou o documento e o examinou rapidamente. Isso é incrivelmente generoso, Alison. É o que a família faz, eu disse, repetindo deliberadamente as palavras anteriores da minha mãe. Nós nos ajudamos, mas respeitando os limites e as necessidades uns dos outros. O quarto ficou completamente silencioso. Até minha mãe parecia sem palavras, sua certeza anterior abalada por essa reviravolta inesperada. Uma das filhas de Raquel,
acho que era Lily, puxou a manga da mãe. Isso significa que não vamos nos mudar para o castelo da tia Alison? Raquel olhou para a filha, depois para mim, e a compreensão finalmente surgiu em seus olhos. Não, querida. Significa que podemos ficar na nossa própria casa. A tia Alison nos ajudou a manter a casa. Ah, disse Lily, visivelmente decepcionada. Mas eu queria meu próprio quarto grande com um assento na janela. Apesar de tudo, não pude deixar de sorrir diante de sua sinceridade inocente. Você pode vir nos visitar quando quiser, Lily. O quarto de hóspedes com janela estará esperando por você. A tensão no quarto começou a se dissipar, substituída por um alívio cauteloso. Os hóspedes, que haviam ficado paralisados pelo desconforto de testemunhar o nosso drama familiar, retomaram lentamente suas conversas. Tom ainda lia o documento, balançando a cabeça ocasionalmente em aparente aprovação. Raquel se levantou e se aproximou de mim, com os olhos vermelhos de tanto chorar, mas límpidos. Por quê? Perguntou ela baixinho. Depois de tudo que eu disse lá em cima, depois do meu comportamento, por que você faria isso por nós? Pensei cuidadosamente na minha resposta. Porque você é minha irmã. Porque aquelas meninas são minhas sobrinhas. Porque, apesar de tudo, somos uma família. Fiz uma pausa. Mas também porque esta solução respeita as necessidades e os limites de cada um. É ajuda sem codependência, apoio sem sacrifício. Por um momento, pensei que ela fosse continuar a argumentar, voltando aos padrões familiares que definiram o nosso relacionamento por tanto tempo. Em vez disso, ela me surpreendeu ao assentir lentamente. Preciso pensar sobre isso, disse ela. Conversar com o tom direito. Claro, concordei. Não há pressa. Os papéis já estão arquivados no banco. Sua casa está segura. Minha mãe finalmente encontrou a voz. Eu ainda acho que a família deve ficar unida, insistiu, mas com menos convicção do que antes. Estamos juntos, mãe, eu disse gentilmente. Só que não sob o mesmo teto. E tudo bem. Quando Raquel voltou para perto de Tom para discutir os documentos em voz baixa, meus convidados começaram a se aproximar de mim, alguns me parabenizando pela minha nova casa, outros dando desculpas educadas para ir embora depois de testemunhar uma cena tão intensamente pessoal. Agradeci a todos gentilmente, fazendo o meu melhor para salvar o que restava da minha festa de inauguração. Jason, meu colega, foi um dos últimos a sair. Foi uma atitude de poder e tanto, comentou enquanto eu o acompanhava até a porta. Não era para ser, admiti. Eu só queria ajudar nos meus termos, não nos deles. Ele assentiu, pensativo. Às vezes, defender sua posição é a coisa mais gentil que você pode fazer por todos os envolvidos. Ao fechar a porta atrás do último hóspede, virei-me para encarar minha família, ainda reunida na sala de estar. A casa que havia sido repleta de risos e conversas poucas horas antes agora parecia cavernosa e silenciosa. Mas ainda era minha. E pela primeira vez em nosso relacionamento adulto, senti que Raquel realmente me via não apenas como sua irmãzinha que lhe devia algo, mas como uma igual digna de respeito. O caminho à frente não seria fácil. Anos de padrões estabelecidos não poderiam ser quebrados em uma única noite. Mas, ao olhar para os documentos sobre a mesa de centro, senti algo que não esperava, a esperança de que talvez, apenas talvez, pudéssemos construir algo mais saudável do que o que tínhamos antes. Depois que o último convidado foi embora, me vi sozinho em meu novo lar. Os restos da festa se espalhavam ao meu redor como evidências de uma vida interrompida, taças de vinho pela metade em mesas laterais, guardanapos amassados ao lado de pratos com comida parcialmente consumida, um cachecol esquecido no encosto de uma cadeira. Os funcionários do buffet já tinham feito as malas e ido embora, e minha família tinha ido para casa para digerir tudo o que havia acontecido. Caminhei lentamente pelo quarto, ajeitando almofadas e recolhendo copos, ainda sem vontade de ir para a cama, apesar da exaustão emocional. Minha mente continuava repassando os eventos da noite, me perguntando se eu havia lidado com as coisas da maneira certa. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem da Raquel: podemos conversar? Só nós duas. Nos encontramos em um café tranquilo no meio do caminho entre nossas casas na tarde seguinte. Raquel parecia cansada, mas mais calma do que na festa. Quero me desculpar, disse ela depois que pedimos café.
Eu não deveria ter te emboscado daquele jeito. Foi manipulador e injusto. O pedido de desculpas dela me surpreendeu. Na nossa família, pedir desculpas nunca foi fácil. Obrigada por dizer isso, respondi. Desculpe-me também por te dar a minha solução na frente de todo mundo. Ela balançou a cabeça. Não, você foi encurralado. Eu não te dei escolha. Ficamos em silêncio por um momento, com o peso de décadas de sentimentos complexos entre nós. Tom e eu conversamos sobre a sua oferta a noite toda, disse Raquel finalmente. Queremos aceitá-la. É mais do que generosa e nos dá a chance de nos reerguermos sem ter que arrancar as meninas. O alívio me inundou. Fico feliz. Eu realmente quero ajudar, Raquel. Só não sacrificando a independência pela qual lutei tanto. Agora eu entendo, ela admitiu. Acho que tenho inveja da sua liberdade, do seu sucesso. É mais fácil rotular você como egoísta do que reconhecer meu próprio ressentimento. A honestidade dela foi revigorante, abrindo uma porta para um nível de comunicação que nunca tínhamos tido antes. E eu provavelmente tenho sido insensível às suas dificuldades, reconheci. Focado na minha carreira, excluindo todo o resto. Nós duas fizemos escolhas, disse Raquel, ecoando minhas palavras da noite anterior, mas sem atitude defensiva. Escolhas diferentes, mas nem melhores nem piores que a outra. Nas semanas seguintes, formalizamos o acordo com meu advogado. Os termos eram justos, eles pagariam o que pudessem agora, com um aumento gradual à medida que a situação profissional de Tom melhorasse. Após 5 anos, eles teriam a opção de recomprar a casa, com uma parcela significativa dos pagamentos sendo contabilizada como patrimônio líquido. Minha mãe foi a mais difícil de conquistar. Ela ainda acreditava que a família deveria viver junta, compartilhar recursos sem questionamentos. Na minha época, não precisávamos de todos esses documentos legais e limites, reclamou ela durante um jantar em família. Os tempos mudam, mãe, eu disse gentilmente. Este arranjo dá a todos o que precisam, dignidade, independência e segurança. Lentamente, com relutância, ela passou a aceitar que seria assim, principalmente ao ver como o relacionamento de Raquel e Tom melhorou após a pressão financeira imediata ter sido aliviada. Comecei a fazer terapia nessa época, trabalhando os complexos sentimentos de culpa e obrigação que moldaram tanto meu relacionamento com minha família. Minha terapeuta me ajudou a ver que estabelecer limites não era egoísmo, era necessário para relacionamentos saudáveis. Você pode amar alguém profundamente e ainda precisar do seu próprio espaço, ela me lembrou durante uma sessão. Limites não são muros. São pontes que nos permitem conectar com segurança. 3 meses depois da desastrosa inauguração da casa, convidei Raquel e sua família para jantar em minha casa. Desta vez, a visita foi tranquila, sem segundas intenções ou planos secretos. As meninas exploraram a casa com a minha permissão e, sim, até puderam nadar na piscina. A casa da sua tia é bem legal, né? Ouvi Tom dizendo para Emma enquanto olhavam para o quintal. É, ela concordou. Mas eu também gosto da nossa casa. Todos os meus amigos estão lá. A simples conversa deles confirmou o que eu sempre acreditei, que o que as meninas realmente precisavam não era de mais espaço, mas sim de estabilidade e segurança no lar que já amavam. Raquel e eu desenvolvemos uma nova tradição, jantares mensais entre irmãs, só nós duas, alternando entre as casas. Durante esses jantares, conversávamos abertamente sobre coisas que nunca havíamos discutido antes, nossas esperanças, medos, arrependimentos e sonhos. Aprendi sobre suas dificuldades com a maternidade, suas aspirações abandonadas por uma carreira em design de interiores. Ela aprendeu sobre minha solidão ocasional, minhas dúvidas sobre se eu estava focando demais na carreira em detrimento de construir minha própria família. Nunca é tarde demais, ela me disse durante um desses jantares, 6 meses após a inauguração da casa. Olhe para nós, reconstruindo nosso relacionamento depois de anos de falta de comunicação. Algumas coisas valem a pena esperar. O relacionamento com minhas sobrinhas floresceu de maneiras inesperadas. Sem a pressão, descobri que realmente gostava de passar tempo com elas. Lily, com seu talento artístico, vinha frequentemente pintar na minha varanda. Sophie, a atleta da família, adorava nadar na minha piscina. Tornei-me a tia que sempre quis ser, sem o peso das obrigações, mas conectada por um afeto genuíno.
Quanto à minha casa dos sonhos, ela continuou sendo meu santuário, mas aprendi a compartilhá-la de maneiras que me faziam bem. Eu organizava jantares em família uma vez por mês. Convidava as meninas para dormirem na casa de hóspedes, ocasionalmente no quarto de hóspedes com um assento na janela que tanto cativara Lily. Até adotei um gato, decidindo que talvez minha casa imaculada pudesse se beneficiar de um pouco de caos, afinal. Um ano após a fatídica festa de inauguração, nos reunimos novamente em minha casa, um grupo bem menor desta vez, apenas a família. Enquanto nos sentávamos à mesa de jantar, Raquel ergueu o copo em um brinde. Para Alison, disse ela, que nos ensinou que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é estabelecer um limite. Sorri, sentindo uma paz que eu não sabia ser possível em meus relacionamentos familiares. E para novos começos, acrescentei: nunca é tarde demais para mudar os padrões do passado. Mais tarde naquela noite, enquanto eu estava na cozinha colocando a louça na máquina de lavar louça, minha mãe se aproximou de mim. Ela estava mais quieta do que o normal durante o jantar, mais observadora do que diretiva. Sabe, disse ela, encostada no balcão, eu estava errada naquela noite. Parei, com um prato no ar. Sobre o quê? Sobre a família sempre precisar viver junta, compartilhar tudo, ela suspirou. Seu jeito acabou sendo melhor para todos. Raquel e Tom têm sua dignidade e independência. As meninas têm estabilidade, e você tem sua linda casa, exatamente como merece. Vindo da minha mãe, isso foi nada menos que revolucionário. Coloquei o prato na mesa e me virei para encará-la de frente. Obrigada por dizer isso, mãe. Significa muito. Ela sentiu, olhando ao redor da minha cozinha com novos olhos. Você criou algo lindo aqui, Alison. Não apenas esta casa, mas esta nova maneira de nossa família se apoiar, respeitando o espaço de cada um. Ao partir naquela noite, ela me abraçou com mais força do que o normal. Estou orgulhosa de você, sussurrou, palavras que esperei a vida inteira para ouvir. A jornada não havia terminado. É claro que velhos padrões tinham um jeito de se reafirmar em momentos de estresse ou crise, mas tínhamos construído uma nova base, construída com base no respeito mútuo, em vez de obrigação e culpa. Minha casa continuou sendo meu santuário, a manifestação física de tudo que eu havia conquistado. Mas passei a entender que a verdadeira segurança não estava na metragem quadrada ou em escrituras de propriedade. Ela estava em relacionamentos onde amor e respeito coexistiam, onde ajudar não significava sacrificar a si mesmo, onde os laços familiares eram fortalecidos por limites saudáveis em vez de enfraquecidos pelo ressentimento. Naquela noite, em pé na minha varanda dos fundos, observando as estrelas aparecerem uma a uma sobre o meu lindo quintal, senti uma sensação de realização que nada tinha a ver com bens materiais. Eu não havia reivindicado apenas um espaço físico para mim neste mundo, mas também um espaço emocional, o direito de definir minha própria vida, mesmo dentro da complexa teia de relacionamentos familiares. Qual é a sua experiência com limites familiares? Você já teve que se manter firme, mesmo quando era difícil? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se esta história ressoou com você, curta e inscreva-se para mais lições da vida real. E lembre-se, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer, tanto por si mesmo quanto pelos outros, é definir claramente onde você termina e eles começam. Obrigada por ouvir minha história hoje. Até a próxima, cuidem de vocês mesmos e uns dos outros,